Jornal Hoje está começando. Olha isso, que horror. Em média, a cada meia hora, um veículo é roubado na cidade de São Paulo. Os números da Secretaria de Segurança Pública se traduzem em ações cada vez mais comuns nas ruas da metrópole. A câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi assaltada enquanto retirava o filho de dentro do carro na zona sul de São Paulo. Primeiro, passou um homem falando ao celular. Segundos depois, outro rapaz apareceu carregando uma sacola amarela. De repente, ele parou e pegou o que parecia ser uma arma. Abordou a mulher no momento em que ela arrumava a criança na cadeirinha. O outro rapaz, que estava no celular, reapareceu. A vítima entregou os pertences aos bandidos e a dupla fugiu no veículo. 9 dias antes, as câmeras flagraram o furto dessa caminhonete estacionada na frente de um prédio por volta das 11 da noite. Os 2 casos foram registrados na mesma quadra dessa rua da zona sul de São Paulo. Eu andei por cerca de 200 metros dela e só nesse trecho contei pelo menos 30 câmeras nas fachadas das casas e dos prédios. A instalação desses equipamentos foi uma estratégia adotada por muita gente, especialmente nas grandes cidades, para inibir a ação dos criminosos. Mas os flagrantes que você acabou de ver e dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que os bandidos estão cometendo mais crimes aqui em São Paulo, envolvendo carros, motos, ônibus e caminhões. Entre janeiro e maio, mais de 6 mil veículos foram roubados na capital paulista, um aumento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Por dia, os bandidos levaram em média 42 veículos, quase 2 por hora. O número de furtos aumentou ainda mais, 4,5% de janeiro a maio deste ano, na comparação com os mesmos meses do ano passado. Quem mora há décadas no bairro viu as ruas se transformarem, não necessariamente para melhor. A senhora, quando sai assim aqui perto, leva o quê? Não tenho nada, cartão, nada. E de repente, Deus livre, vem um carinha, me vê com o celular Então eu acho que é melhor ficar sem nada, né? Um domingo eu fui surpreendido por 2 indivíduos armados, que na verdade eles iam roubar o carro de uma moça que tinha acabado de estacionar. Então, quando eu escutei, passa a chave, eu olhei para trás e vi que o rapaz estava rendendo as moças. Só que veio comparsa pelo outro lado e me pegou. E aí ele tomou meu telefone e eu saí. Esse especialista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que este aumento é impulsionado principalmente pelo roubo de motos. Você tem um fluxo muito facilitado desses veículos ou das peças desses veículos, de forma que são as lógicas de mercado que posicionam para cima e negativamente para o cidadão esses números. Ou seja, é o mercado da receptação de veículo roubado, de moto roubada, de peça roubada, né? Essa tragédia, essa epidemia aí que vai alimentando o crime. E é bem isso que as pessoas falam, você não pode mais sair de casa com o celular. Você precisa falar com alguém, não consegue, porque as pessoas ficam num estado de pânico tão grande que não esconde o celular no corpo e não só atende se estiver em algum lugar minimamente seguro. No ônibus ninguém atende, no ponto também não, dentro do trem, em estação. Quer dizer, olha a situação, né? Que infelicidade, né? Esse momento que a gente está vivendo com essa questão da insegurança pública. Bom, vamos lá. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou esse trauma vivido aí pela mulher, pela bebê também durante o assalto, porque é um trauma mesmo, né? E diz que a delegacia da região botou uma equipe para investigar o caso. A Secretaria diz ainda que faz operações constantes para recuperar veículos roubados, prender ladrões, fechar desmanche clandestino e que de janeiro até maio a polícia recuperou quase 20 mil veículos, 12% a mais do que no mesmo período de 2022. Mas a gente sabe que ainda falta muita polícia, tanto civil quanto militar. Civil para fazer investigação e pegar as quadrilhas, e militar para estar presente nas ruas e dar para as pessoas a segurança que elas precisam. Empresário Tiago Brenan, que é réu em 9 processos, tem hoje mais uma audiência de instrução e de julgamento na cidade de Porto Feliz, que fica no interior de São Paulo. A vítima diz que foi estuprada, torturada, sequestrada, cárcere privado pelo Tiago Brenan.
Uma pesquisa feita em 33 países mostra que a percepção das desigualdades no tratamento de pessoas LGBT+, mulheres, pessoas com deficiências e minorias étnicas é maior aqui no Brasil. Eu sou Maria Queca Barbosa, estou com 23 anos, uma pessoa afro-indígena e trans não binária. Maria Queca faz a comunicação de empresas e de direitos LGBTQIA+. Durante sua trajetória, enfrentou muitos desafios profissionais e pessoais. Quando a gente entra em algum lugar também, no mercado, na farmácia, é até engraçado do tipo, você tá levando isso, né? Aí já tem aquela leitura do que é você e o que você tá levando, se você pode pagar também. Uma pesquisa do Instituto Ipsos em 33 países aponta a percepção das diferentes formas de tratamento pelo mundo. No Brasil, mais de 30% das pessoas acreditam que a comunidade LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiências e minorias étnicas, como pessoas negras e indígenas, são as que mais sofrem com tratamentos desiguais. Em todos esses grupos, os índices brasileiros são maiores do que os globais. Segundo a pesquisa, os brasileiros acham que gays, lésbicas e bissexuais são os mais discriminados. A população LGBTQIA+, enfrenta uma série de dificuldades na entrada no mercado de trabalho, no processo de conseguir uma vaga, e enfrenta dificuldades também na permanência naquele espaço, porque é no dia a dia, é na relação com pares, com chefia, com clientes, que muitas vezes o preconceito vai se manifestar. Ao mesmo tempo, 76% dos brasileiros acham que enfrentar as desigualdades, seja no tratamento das minorias, seja nas consequências sociais, como a pobreza, é importante. Esse índice só é menor do que o da Indonésia. A maioria também acha que o governo é o principal responsável por promover a inclusão. O Brasil novamente está no topo desse ranking em relação a essa percepção, ou seja, é preciso fazer mais para combater essa desigualdade. A gente passou e está passando por muitas modificações ao longo dos anos, mas o quanto que a gente entende que o governo ainda é o principal responsável por combater essa desigualdade, não só no geral, mas em relação a todos esses recortes societais que a gente viu. Então esse é um dado bastante bem forte que a pesquisa traz. O estudo também aponta que o brasileiro quer que empresas e os indivíduos colaborem com a inclusão. E para quem tem dúvidas sobre como tratar uma pessoa queer ou não binária, que não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino, Maria Queca dá uma dica. Oi, tudo bem? Como eu posso te chamar? Né? Qual é o seu nome e como você prefere ser chamada? Isso muda tudo. Você vê, né? As pessoas pedem muito para que os governos trabalhem nesse sentido. Então, tem que ter mais campanha educativa. Agora, essa questão do combate à desigualdade, à injustiça, à exclusão, isso passa essencialmente pelos lares, pela família, né? Já tem que ser dentro de casa. E aí vai para a escola e para o ambiente de trabalho também. Entrou em vigor hoje em todo o Brasil uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que define o uso das bicicletas elétricas. Andar sobre duas rodas é um hábito cada vez mais comum. O carro fica guardado na garagem. Vou a pé, ando a pé, caminho e também uso a bicicleta, que é o melhor transporte, né? E as bicicletas estão mais rápidas, com motor que dá uma ajudinha na hora de pedalar. A bicicleta assistida você precisa pedalar, ela te ajuda até 4 vezes a sua força, mas a partir do momento que você para de pedalar, ela para de assistir o seu pedal. A nova resolução, que passa a valer hoje, alterou a definição de bicicletas elétricas, porque os novos modelos estão mais potentes. Bicicletas elétricas, patinetes e monociclos têm motor com potência de até 1000 watts, chegam até 32 km por hora e não possuem acelerador. Não é exigida a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, e eles não precisam ser emplacados. Já para pilotar motos elétricas com acelerador, ainda é preciso ter a autorização. Os ciclomotores são mais potentes, com motor de até 4.000 watts e atingem velocidade maior, até 51 km por hora. Tem motor de combustão e acelerador. Para eles, é preciso ter a autorização ou a carteira de habilitação de categoria A.
O que a resolução mudou foi que a bicicleta elétrica agora fica classificada com características mais parecidas com a bicicleta. O ciclomotor nada mudou. A pessoa precisa passar pelo processo todo no Centro de Formação de Condutores para tirar, no mínimo, a ACC. Sendo que com a categoria A, que é a de moto, ele pode conduzir também o ciclomotor porque ela está acima, né? Outra diferença importante que fica clara na nova resolução, onde cada um pode trafegar. As bicicletas elétricas, patinetes e ciclomotores podem usar a calçada, as ciclovias, as ciclofaixas, além da via comum. Já os ciclomotores e as bicicletas que tiverem motor com acelerador só podem passar pela rua. E os equipamentos de segurança continuam sendo muito importantes para todos. Campainha, sinalização noturna, indicador de velocidade. Para os ciclomotores ainda tem capacete. De 2019, quando começou a fabricação, até maio deste ano, foram produzidas aproximadamente 33 mil bicicletas elétricas no Brasil, segundo a associação que representa a categoria. E a mudança na lei já trouxe aumento na procura pelas bikes motorizadas. Agora já estão ligando, já estão procurando, já estão perguntando sobre os modelos, questão de preço. Acredito que vai melhorar sim. Importante, então, lembrar que os ciclomotores precisam ser registrados e licenciados no Detran. Essa resolução entra em vigor hoje, mas os condutores têm até o dia 31 de dezembro de 2025 para conseguir a documentação adequada. Olha que boa notícia, mais de 21 mil toneladas de embalagens de produtos agrícolas deixaram de ser jogadas no meio ambiente em todo o Brasil só esse ano e ganharam uma função muito importante em canteiros de obra. Do carrinho de mão aos tubos plásticos usados para proteger a fiação elétrica da obra. Esses produtos comuns na construção civil foram feitos com material reciclado. E tudo começou no campo. É que a matéria-prima para produzir mais de 30 itens são essas embalagens de defensivos agrícolas. Esse descarte, ele vai para um ponto, credenciado. Desse ponto, ele volta para a própria indústria, para a fábrica. Lá eles podem reutilizar essas embalagens ou a reciclagem. Após o processo de pulverização nas lavouras, as embalagens de defensivos agrícolas passam por um processo de tríplice lavagem nesta fazenda em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Eu abro o resisto, ela dá a primeira lavagem e a água fica saindo branca, aí eu fecho, escorro aquela água, outra lavagem, a água já começa a sair mais transparente, então quando ela está saindo totalmente transparente, aí já está legal. O trabalho aqui precisa ser feito com toda a segurança. Por mais que ela esteja lavada, elas foram usadas produto agrotóxico em concentração forte. Por mais que você queira achar que não vai. E também tem um detalhe, sempre vai ficar resíduo. Então eu vou aproveitar que não tem jeito melhor de encerrar o vídeo do que ao lado dele, esse crack. Ser inalado por causa do vapor. O próximo passo é trazer as embalagens para centrais como essa. São 400 unidades em todo o Brasil. Elas são descontaminadas e levadas de volta à indústria. É a chamada logística reversa. De janeiro a maio de 2023, o Brasil reciclou mais de 21 mil toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. Quase um terço disso em Mato Grosso. É o que mostra um levantamento do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Deixou de ser simplesmente algo que deve ser feito para algo obrigatoriamente a ser feito. Por quê? Porque 80% dos oceanos hoje já estão totalmente poluídos com plásticos. É preciso pensar, sim, na questão da sustentabilidade. E cada vez mais pensar nisso e com urgência, né? Olha como é possível a gente reaproveitar tudo isso. O brasileiro está comendo mais carne de porco, o consumo por habitante cresceu 21% em 10 anos. A peça inteira ou em cortes variados. Vou levar uma bistequinha suína. Eu vou comprar um toicinho e um pernil de porco. Dá pra fritar, dá pra assar, dá pra fazer de vários jeitos. A carne suína caiu no gosto do brasileiro. Na última década, o consumo cresceu em todo o país. Saiu de 15 para 18 quilos por habitante. A principal causa é a percepção da qualidade da carne suína, que pode ser, inclusive, uma boa substituta na variação do cardápio do brasileiro. Ela foi possível com que o brasileiro pudesse fazer a substituição da carne bovina,
que ficou mais cara. Agora está um pouco mais barata, mas estava muito mais cara a questão de um ano atrás. Entre os cortes suínos, um dos mais vendidos é esse aqui, ó, o pernil, que nesse supermercado hoje está custando R$ 15,99 o quilo. Se a gente for comparar com uma carne de boi, como por exemplo o colchão mole, que também é bastante procurado pelos consumidores, o preço, a diferença é bem grande. Aqui, ó, ele está custando R$ 36,98 o quilo, ou seja, mais que o dobro do pernil suíno. Se o brasileiro está comendo mais carne de porco, a produção foi na mesma direção. O abate de suínos bateu recorde no primeiro trimestre. Foram 14 milhões de cabeças, maior número desde 1997, quando a série do IBGE começou. As exportações também cresceram 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas, ainda que mais barata do que o corte de boi, o preço da carne de porco avançou quase 5% no último ano. A gente observa essa alta, mas é justamente por uma questão pontual. Então, com a queda nos custos de produção para o produtor, a queda, né, em vários fatores de produção, a tendência natural é que a gente tenha uma queda nos preços e a expectativa realmente é que ela se torne mais barata aí nesse segundo semestre de 2023. Ainda hoje. Começou hoje na Argentina a cúpula de chefes de Estado do Mercosul. O Brasil vai assumir a presidência temporária do bloco em meio a uma série de desafios. E um deles é conseguir destravar o acordo com a União Europeia. Quem acompanha tudo de perto é o nosso enviado especial, Vitor Boiadian. Vitor, que prazer ter você aqui. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todo mundo. As reuniões começaram já hoje cedo com o encontro de ministros de Relações Exteriores. A Argentina é quem preside temporariamente o Mercosul. Por isso, o chanceler do país, Santiago Cafiero, abriu as falas. Ele defendeu o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas com mudanças naquele texto que foi negociado até 2019. Texto que ele considerou desigual e assimétrico. O ministro brasileiro Mauro Vieira também participou dessa reunião. O Brasil, aliás, assume amanhã a presidência temporária do Mercosul. Vieira falou em destravar essas negociações entre União Europeia e Mercosul e disse que o Brasil vai apresentar em alguns dias uma contraproposta de reação à carta adicional apresentada pela União Europeia. A gente vai lembrar que a União Europeia apresentou esse documento colocando exigências adicionais para assinar o acordo com o Mercosul. Entre essas exigências, uma que proíbe a importação pela Europa de produtos vindos de áreas desmatadas depois de 2020, o que também foi criticado pelo próprio presidente Lula. Também nesse discurso, o ministro Mauro Vieira falou na ampliação do sistema de pagamentos em moeda local do Mercosul como uma das prioridades do Brasil presidindo o bloco. Bom, o presidente Lula chega ainda hoje aqui a Puerto Iguaçu. Ele participa amanhã da cúpula junto com os outros presidentes do bloco, presidente da Argentina, Uruguai e Paraguai, e ao fim do encontro ele recebe essa presidência temporária. Além do acordo com a União Europeia, o Mercosul negocia com outros blocos, como aquele formado com a Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia, que é o grupo de Associação Europeia de Comércio Livre. E também no radar dessas reuniões, Trali, a tentativa do Uruguai de fazer um acordo isolado de livre comércio com a China. A gente vai acompanhando. Trali. Valeu, Vitor. Obrigado. Um ótimo trabalho para você aí. Se tiver novidade, chama de volta. Semana começando agitada em Brasília, os deputados vão fazer um esforço concentrado para conseguir zerar a agenda econômica antes do recesso parlamentar. E a reforma tributária é um dos principais assuntos da pauta. Raquel Honorato, ao vivo de Brasília, sempre presente aqui no JH. Boa tarde e bem-vinda, Raquel. Hoje de manhã, Trali, estavam até dizendo aqui no Congresso que essa semana em Brasília deve ter uns 30 dias, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, só para se ter uma ideia, geralmente a reunião de líderes costuma acontecer, por exemplo, na segunda-feira. Mas ontem mesmo, no domingo, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, convocou as lideranças para uma reunião na residência oficial e pediu que eles foquem nessa agenda econômica. A pauta aqui do plenário da Câmara, ela está trancada por
conta da proposta que retoma o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse conselho ele julga disputas entre a União e empresas privadas sobre o pagamento de dívidas tributárias. E, para além disso, os deputados também devem analisar, essa semana, a nova regra fiscal, chamado arcabouço fiscal, que passou pelo Senado, sofreu alterações e aqui volta, e aí agora volta o texto para análise dos deputados e a reforma tributária. O voto de qualidade no CARF permite que um representante da Fazenda Nacional desempate as votações dos recursos. Em 2020, uma alteração legal determinou que os empates fossem resolvidos em favor dos contribuintes. E o governo alega que os cofres públicos tiveram perdas. A medida provisória que tratava do tema passou da validade e o Executivo enviou um novo projeto com pedido de urgência. A retomada do voto de desempate no Conselho vai dar ao governo uma arrecadação extra de cerca de 50 bilhões de reais este ano. O relator da proposta, deputado Beto Pereira, do PSDB, ainda não apresentou parecer sobre o projeto, mas disse em entrevista à Globo News que a ideia é que a votação aconteça amanhã. Durante toda a semana passada, nós discutimos com as partes envolvidas. O governo uma arrecadação extra de cerca de 50 bilhões de reais este ano. O relator da proposta, deputado Beto Pereira, do PSDB, ainda não apresentou parecer sobre o projeto, mas disse em entrevista à Globo News que a ideia é que a votação aconteça amanhã. Durante toda a semana passada, nós discutimos com as partes envolvidas. Falamos com as confederações, com associações de contribuintes, falamos com a Receita, com o Ministério da Fazenda e conseguimos avançar. Agora, esta negociação vai aos partidos políticos, vai às bancadas. Mas o foco da semana aqui no Congresso é a reforma tributária, que basicamente propõe a substituição de 5 impostos por um gerido pela União e outro por estados e municípios. A proposta de emenda à Constituição, que tem uma tramitação mais lenta, prevê a criação de 2 impostos sobre valor agregado, o IVA. Eles substituiriam os 5 tributos que existem hoje e seriam divididos entre o IVA federal, que reuniria IPI, PIS e COFINS, e um segundo IVA com gestão compartilhada entre estados e municípios, que reuniria o ICMS e o ISS. A proposta prevê 3 alíquotas. A única, que ainda será definida como regra geral, a reduzida, equivalente a 50% da alíquota única para atividades como o transporte público coletivo urbano, medicamentos, serviços de saúde, educação e produtos agropecuários. E a alíquota zero para, por exemplo, medicamentos usados no tratamento de câncer. Os deputados também analisam essa semana o arcabouço fiscal. Os senadores fizeram alterações no texto e retiraram dos limites da nova regra fiscal o Fundo Constitucional do Distrito Federal, a complementação do Fundeb, o Fundo da Educação, e as despesas com ciência e tecnologia. O relator do arcabouço na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, disse que as alterações foram uma surpresa para a Câmara e que as mudanças serão analisadas pelos deputados. Pois bem, outras matérias do Executivo também estão trancando aqui a pauta do plenário da Câmara, como, por exemplo, a criação do programa Escola em Tempo Integral. O objetivo é ampliar em 1 milhão as vagas nas escolas da educação básica em todo o país. E, além disso, os deputados também devem analisar a recriação do programa que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar para programas de segurança alimentar e também para as escolas da rede pública de todo o país. E aí, esses temas todos, como a gente falou na reportagem, devem ser analisados de amanhã, entre amanhã e quinta-feira, aqui pela Câmara dos Deputados. E aí, por conta desse esforço concentrado dos deputados nessa semana, nenhuma comissão aqui na Câmara vai estar funcionando. E aí, a CPI dos atos golpistas, que também conta com a participação de deputados, teve os trabalhos remarcados para a semana que vem. As duas sessões ficaram para a semana que vem. E aí, o depoimento do tenente-coronel, o ex-tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, ficou para a semana que vem. Por enquanto, nesta manhã, movimento mais tranquilo aqui pelo Congresso, Trali. Valeu, Raquel. Brigadão. Semana longa aí no Congresso Nacional, então. A gente vai acompanhando tudo contigo. Bom trabalho mais uma vez e boa tarde. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o Instituto da Colaboração Premiada, que é previsto em ações envolvendo organizações criminosas,
ele vai poder ser usado no julgamento de ações de improbidade administrativa. O julgamento foi no plenário virtual. O voto do relator ministro Alexandre de Moraes estabeleceu balizas para o uso da colaboração premiada nestas situações. Por exemplo, não vai ser possível começar uma ação por ato de improbidade apenas com a palavra do colaborador sem outras provas. O caso que deu origem ao julgamento envolvia uma organização criminosa formada por agentes públicos da Receita Estadual do Paraná. Essa decisão tem repercussão geral, ou seja, vai ter que ser aplicada em casos semelhantes em instâncias judiciais inferiores. Também no plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo decidiu que a posse de arma de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrarem que têm efetiva necessidade, por razões pessoais ou profissionais. Os ministros analisaram ações que discutiam pontos do Estatuto do Desarmamento, flexibilizados em 2019 por decretos do governo Jair Bolsonaro. Esses decretos foram revogados no governo Lula, mas mesmo assim o STF concluiu a análise. O tribunal também considerou inconstitucionais as normas que ampliaram a quantidade de munição que cada pessoa poderia comprar. Essa decisão restringe a quantidade ao que for necessário para a segurança dos cidadãos. Em nota, o Instituto Sou da Paz celebrou as decisões por considerá-las fundamentais no processo de reconstrução da política de controle de armas de fogo. Vai ser sepultado hoje à tarde em Brasília o corpo do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. Ele morreu neste domingo, aos 85 anos, por insuficiência respiratória. O corpo de José Paulo Sepúlveda Pertence está sendo velado no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia começou às 10 horas da manhã, com a presença de familiares, amigos e autoridades. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jubim, ressaltou a lealdade de Sepúlveda Pertence à Constituição brasileira. José Paulo tinha coragem, autonomia e um respeito absoluto ao Estado de Direito. Ele era de uma lealdade absoluta, mas não fazia concessões. O ministro do STF, Dias Toffoli, estava muito emocionado e fez um agradecimento. Muito que eu sou devo a ele. Sempre me apoiou, sempre me teve como uma pessoa da família, os filhos dele também. Um gênio, ele fazia os votos de uma maneira tão inteligente, de improviso, sem leitura, que ele ia votando de uma maneira tão dialética que você não sabia o resultado poderia ser. Era tão inteligente o voto dele que o resultado poderia ser para um lado ou para o outro lado, porque ele mostrava o que é o direito, o que é a interpretação jurídica, o que é a defesa da Constituição, ou seja, que os vários olhares, eles são válidos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, lembrou que Sepúlveda Pertence teve papel importante na transição da ditadura para a democracia. Quando o ministro Pertence foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal, foi no período imediatamente subsequente à promulgação da nova Constituição. E ele foi uma voz decisiva na consolidação de direitos sociais, na eficácia desses direitos, então, inovadores introduzidos pela Constituição. Logo após a confirmação da morte ontem, as principais autoridades do país se solidarizaram com a família e manifestaram pesar. O presidente Lula afirmou que Sepúlveda Pertence sempre atuou pela defesa da democracia e pelo Estado de Direito, como advogado e também como ministro do STF. Por isso, era respeitado por todos. Tive o privilégio de ter em Sepúlveda um amigo e também um grande advogado. Os ministros das Cortes Superiores também saudaram Sepúlveda como um dos grandes juristas da história do país. Todos os ministros do STF divulgaram mensagens em que destacaram o legado do ministro aposentado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, divulgou nota de pesar e afirmou que Sepúlveda foi um grande defensor da democracia, notável na atuação jurídica em todos os campos a que se dedicou e que deixa uma lacuna imensa e grande tristeza no coração de todos nós. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que Sepúlveda foi incansável defensor da democracia durante toda a vida e exerceu com brilhantismo e inovação a presidência do TSE.
A justiça brasileira é testemunha da competência, da grandiosidade, do brilhantismo e do ser humano admirável que foi o ministro Sepúlveda Pertence. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que o Brasil perdeu uma das mentes mais brilhantes que passaram pelo judiciário. Pertence engrandeceu como poucos a magistratura em razão da carreira marcada pela integridade e defesa intransigente da nossa democracia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, ressaltou que Sepúlveda deixa um legado incontestável na vida jurídica do país. Por onde passou, sua atuação foi impecável na defesa dos direitos do cidadão. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que Pertence é o fundador do Ministério Público moderno, com uma visão prospectiva e valiosíssima, e que colocou a nossa instituição como interlocutor entre o Estado e a sociedade para a defesa de sagrados valores que a Constituição protege. Sepúlveda Pertence é imortal. José Paulo Sepúlveda Pertence nasceu em Sabará, Minas Gerais. Em 1960, formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. 3 anos depois, foi aprovado para o Ministério Público do Distrito Federal. Exerceu a função de promotor por 6 anos, quando foi aposentado pela Junta Militar com a publicação do Ato Institucional número 5, que impôs o fechamento do Congresso, cassou mandatos parlamentares e instituiu a censura à imprensa no país. Atuou como advogado até o fim da ditadura, quando foi nomeado Procurador-Geral da República. Em 1989, se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo então presidente José Sarney. Sepúlveda Pertence presidiu 2 vezes o Tribunal Superior Eleitoral e foi presidente do STF de 1995 a 1997. Em 2007, se aposentou a pedido do cargo de ministro do STF. Por 3 anos, foi membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Em 2018, já aposentado, passou a integrar a equipe de advogados do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O corpo de Sepúlveda Pertence vai ser sepultado no cemitério Campo da Esperança, aqui em Brasília, às 4h30 da tarde. A cerimônia será aberta. Sepúlveda Pertence era viúvo. Ele deixou 3 filhos e 6 netos. Nossos sentimentos aqui para 2 horas mais 26 minutos, pelo horário de Brasília. Obrigado sempre aqui pela sua companhia. Veja isso que preocupante. Apenas 3 de cada 10 alunos com algum tipo de deficiência conseguem participar de fato, efetivamente, das aulas. É o que mostra um estudo inédito feito com professores de todo o Brasil. Cara feliz. Cara feliz, muito bem. Você está feliz? Sim. A rotininha dele, café da manhã, depois ele escova os dentes, toma o banhinho, almoça e vai para a escola. Os estímulos da Kelly ao filho Arthur estão por toda a casa, em Osasco, na Grande São Paulo. Ele é autista, tem déficit de atenção e um tipo específico de transtorno alimentar. Aos 6 anos, Arthur tem aprendido rapidamente inglês por meio dos joguinhos da internet. Por ter dificuldade para se concentrar, Arthur precisa de ajuda de outra pessoa para tarefas básicas. Atenção que deveria receber também na escola, mas a mãe dele conta que por falta de profissionais especializados, ela teve que passar quase este semestre inteiro com o filho na sala de aula, onde o garoto cursa o 1º ano do ensino fundamental. A letra B, tu? B de quê? Bola. Eles vão sim falar que tem auxiliar, sim, tem realmente, mas para a escola inteira, eu acho que a demanda não vai dar certo com um funcionário só. Tem que dar o comando para ele, então ele precisa... Arthur, vamos fazer xixi. Elas levam ele, então ele tem que ter esse suporte. Todo esse cuidado não é luxo nem privilégio, é um direito de quem precisa de uma ajuda especial para aprender. O poder público tem o dever de integrar estudantes com deficiência no sistema regular de ensino. Mas, em alguns casos, a chamada educação inclusiva, ainda hoje, é muito mais uma intenção do que uma realidade. Uma pesquisa inédita feita pela plataforma Nova Escola, com mais de 4.500 professores de todo o país, revela preocupação com o ritmo dos avanços nessa área. Eles relatam que, em média, somente 3 de cada 10 alunos com algum tipo de deficiência participam efetivamente das aulas. Uma realidade que os professores trazem é que é comum um aluno com deficiência ficar no canto da sala ou ficar fazendo atividades que não têm nenhuma ligação com as atividades que o restante da turma está fazendo. Essa criança ela tem que estar plenamente incluída, não só para que ela aprenda os conteúdos, mas para que ela aprenda a conviver
Metade dos professores ouvidos considera a estrutura das escolas inadequada para a educação inclusiva e 8 de cada 10 acham que existe preconceito contra os estudantes com deficiência. Uma atitude que pode vir principalmente de colegas e de pais. Ainda é muito comum se subestimar a capacidade de uma criança com deficiência. Isso é um crime. O papel do professor é perseguir altas expectativas, é diversificar o jeito de ensinar e apoiar o aluno para que ele alcance o seu melhor, para que ele tenha a possibilidade de sonhar e construir a sua autonomia. Esse é um trabalho diário que faz parte da responsabilidade de cada professor do Brasil. Na periferia de São Paulo, uma escola inteira faz esse trabalho de integração. Entre os 800 alunos, 110 têm algum tipo de deficiência. A carga negativa. O Polo para o Aprendizado de Língua de Sinais é um reforço para os estudantes surdos, o que garante a eles um aproveitamento ainda melhor das aulas regulares, junto com os outros colegas. Ketra, eu ouvi falar que você faz projeto de iniciação científica nessa área de ciências, né? Projeto... Nas aulas de educação física, o entrosamento também é completo. Os colegas incentivam os avanços do Miguel, de 10 anos, que tem deficiência intelectual. A escola ela tem que estar preparada para atender todos os indivíduos. Nós é que temos que entender que temos que nos adaptar e romper com as barreiras. Felipe, de 13, tem superado os desafios do autismo. Já conquistou autonomia e muitos amigos. Quem são seus amigos? Nayane, Luiz Felipe, o Ricardo, o Rian e o William. É isso aí, né? Essa inclusão aí que faz toda a diferença. Eu tive uma irmã com deficiência intelectual e física e sei bem o que é para uma família passar pelo desafio de conseguir pôr numa escola, conseguir aceitação, conseguir com que as pessoas, né, recebam com carinho, com acolhimento, com oportunidade. Então, isso tudo que você viu aí faz toda a diferença. Esse amor, essa união, esse respeito, esse afeto, essa oportunidade, né, que a gente tem que lutar cada vez mais. Prefeitura de Osasco, que é a cidade onde estuda o Arthur, diz que todas as escolas municipais são inclusivas e que os professores participam de capacitações continuadas para aprimorar o trabalho com alunos com deficiência. O Ministério da Educação diz que atua para retomar e para consolidar também o pleno direito de todas as pessoas de serem e estarem na escola na perspectiva da educação inclusiva. Há muito o que fazer ainda no Brasil em relação a isso. Então, todos nós, né, como sociedade, a gente tem que lutar por isso, né? As famílias merecem, precisam, especialmente esses estudantes aí tão importantes, porque eles ensinam muito para nós, mas muito, muito mesmo. Ter um aluno assim faz toda a diferença. Um carro foi engolido por uma cratera, olha só, depois que o asfalto cedeu na zona oeste do Recife hoje de... Thiago Scheuer, bem-vindo e boa tarde. Fala, Trali, obrigado, boa tarde para você e para quem está com a gente sempre no JH. Tá bom, querido? Tudo bem, e você? Bom, tudo bem, estamos aqui juntos, sempre bom, né? Comecinho de mês. E a semana começa com chuva aí no Nordeste, mas deu uma diminuída conforme você tinha antecipado a semana passada, que essa semana ia ser um pouco melhor, pelo menos em relação aos temporais, né? Isso, confirmado, viu, Trali? Que bom, né? Aqueles ventos úmidos do mar que estavam soprando, ajudando a formar as nuvens carregadas entre o leste do Rio Grande do Norte e o da Bahia, estão começando então a mudar de direção, por isso tem menos instabilidades por lá nesse momento. Agora, ainda chove até o fim do dia? Chove, viu, Trali? Chove, mas já é algo mais isolado, com volumes bem menores do que a gente viu na semana passada. Você vê que hoje tem poucas nuvens aparecendo nas imagens de satélite nesta parte do Nordeste. As nuvens estão mais concentradas no norte. Agora, o que chama atenção é essa massa de ar seco representada ali por aquela bola laranja. Isso mantém a umidade do ar bem baixa à tarde, como você vê aqui, ó, em toda essa faixa, todo o centro-oeste, pegando parte de Minas, também aqui do Nordeste, o interior da região e o norte de São Paulo, tá? A umidade abaixo até de 20% nas áreas em laranja. Em Cuiabá,
tá nessa área aí. Vai ser mais uma tarde bem seca. Umidade perto dos 15%, máxima de 33 graus. Aliás, não dá uma boa chuva por lá desde o dia 15 de junho. Vê só como está o céu, né? Todo o centro-oeste está, inclusive com umidade bem baixa, como você viu naquele mapa. Goiânia também, ó, 20% só. Palmas também, lembrando que o ideal para a saúde são 60%, Porto Velho com 35% e 35 graus, BH 30% de umidade à tarde, Porto Alegre também bem baixo, 35%, só que 24 graus, temperatura mais baixa. E a gente sabe como uma chuvinha dá uma aliviada nessa secura, né? Com certeza, né? E tem outras regiões com possibilidade de chuva ainda hoje? Tem sim, Tralli. Vou te mostrar, né? A gente viu aquelas nuvens ali na imagem de satélite, então aqui você já vê representado. Então tem essa chuva mais fraca e passageira no leste do Nordeste, também norte da região, e invadindo aqui o norte do país, né? E tem esta alta pressão mandando umidade para o norte de Santa Catarina, litoral do Paraná, de São Paulo, provocando chuva mais fraca e também até o sul ali do Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro. Agora, em Belém, a chuva vem forte. Estão previstos 15 milímetros, vai continuar abafado, com máxima chegando aos 32 graus. Que bela imagem de Belém, bastante azul nesse céu aí ainda. Já em Boa Vista, vão ser 40 milímetros hoje, é muita coisa e é a capital onde mais vai chover, com 29 graus. Manaus com 15 milímetros, Recife com 10, Salvador 5 e Rio de Janeiro 5 milímetros também. Aqui em São Paulo o dia está mais encoberto hoje, friozinho também. Umidade, tá, que está soprando do oceano que eu mostrei antes e que também está mandando esse ar mais gelado desde cedo. A máxima só ficando aí em torno dos 19 graus agora à tarde, 4 graus abaixo da média para o mês, mas não tem chuva apesar desse céu escuro, Tralli. Tem um cobertor de nuvem aí, ó, Thiago. Tô vendo. E esse friozinho continua essa semana? Então, vai continuar, viu, Tralli? São Paulo e Rio, olha só, amanhã, tá? Pela manhã, as duas capitais podem ter a mínima mais baixa do ano até agora. Aqui em São Paulo, 17 de junho, nós tivemos 9,3 graus logo cedo. Amanhã pode chegar a 9 só. Rio de Janeiro teve 12,4 graus no dia 21 de junho e amanhã pode bater só 12. Talvez sejam aí o dia mais frio do ano até agora nas duas capitais. E aí tem chance de geada amanhã também entre a Serra da Mantiqueira e o sul de Minas Gerais, você vê aqui, e também na Serra Catarinense. E essa semana promete ser, vamos dar uma olhada nos destaques aqui, ó, com tempo firme e seco em quase todo o Brasil, permanecendo, chuva mais concentrada nas áreas ali do norte e do nordeste e volta a chover forte no Rio Grande do Sul na sexta-feira, mas temos um longo caminho até lá, a gente vai conversando e atualizando tudo. Bom, afinal começou o mês de julho, o inverno agora começa a engatar, então em algumas regiões do Brasil o frio vai pegar mesmo, né? Vai, aquele frio que vai e volta, mas ele fica principalmente pela manhã e à noite, Tralli. Valeu, obrigado, querido. Amanhã a gente fala. Boa tarde, até amanhã. Tchau. Valeu. Faltam 17 dias para a Copa do Mundo Feminina. Seleção brasileira já está a caminho da Austrália, que é uma das sedes do Mundial, ao lado da Nova Zelândia. Uma viagem longa. O voo das jogadoras partiu hoje de madrugada do aeroporto de Brasília com uma despedida especial. Antes de entrar no avião, um último abraço de pai. Nem todo mundo teve esse privilégio, mas a Nicole sim. A atacante da seleção é do Distrito Federal e o pai dela, o Alessandro, estava trabalhando no aeroporto no momento da despedida. Um embarque histórico e elegante. Pela primeira vez, um traje de viagem produzido especialmente para elas. Nada mais legal do que o Brasil chegar muito bem vestido para a Copa, aumenta a nossa confiança, a gente está muito feliz, acho que mostra, né, o quanto as pessoas têm olhado com um olhar diferente para o futebol feminino. O voo fretado para a seleção feminina também era novidade. Uma viagem de 24 horas e apenas uma parada, na Polinésia Francesa, só para abastecer o avião. Horas, mas aí vamos ter que ficar acordado agora por mais 4 horas para já entrar no fuso da Austrália, mas vai valer a pena. Agora vamos passar por isso para depois a gente estar bem preparadas. Despedida em alto nível, elas madrugaram. Com voo exclusivo e muito estilo, estão indo em busca de mais uma conquista inédita para a seleção feminina. O título da Copa do Mundo. Que legal, né? Boa sorte, boa viagem, que vocês cheguem bem e estaremos todos aqui torcendo pelo Brasil. E a gente vai trazendo tudo para você em relação
a seleção feminina nessa Copa. O Jornal Hoje termina aqui, daqui a pouquinho você revê nossas reportagens no Globoplay. E você sabe, à noite tem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Em nome de toda a nossa equipe, obrigado sempre aqui pela sua companhia. Um excelente começo de semana, fique em paz, um abraço e até amanhã. Bem-vindos aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Notícia do Jornal Hoje completa aí com César Tralli. Você vai ficar sabendo aqui tudo no nosso canal, beleza, galera? Bom, o novo arcabouço, né? Nunca sei falar essa palavra, fiscal, foi aprovado aí no Senado, então, e agora segue aí para análise e votação na Câmara dos Deputados. O projeto de lei aí do novo marco fiscal foi aprovado aí no Senado com 57 votos a favor, 17 contra e uma abstenção aí do presidente do Senado. Vários partidos aí políticos, incluindo a União Brasil, MDB, PDT, PT, Podemos e PSD, apoiaram o projeto, enquanto o PP, Novo e PL instruíram seus senadores a votar contra. Os republicanos permitiram que os seus membros votassem livremente. Bom, o projeto de lei aprovado, então, substitui o atual teto de gastos aí e limita o crescimento anual das despesas federais entre 0,6% a 2,5% do produto interno bruto. O projeto de lei foi modificado pela Comissão de Assuntos Econômicos, retirando o limite de gastos aí. O projeto de lei alterado, então, também inclui a criação de um comitê de modernização fiscal para aprimorar aí a governança das finanças federais, né? E o projeto de lei estabelece limites para o crescimento das despesas primárias reajustadas anualmente com base no Índice Nacional de Preços. De 2024 a 2027, as despesas podem crescer aí determinados por 70% a 50% da variação real da receita, dependendo, né, se a meta dos 2 anos anteriores for ou não atingida. E esse projeto inclui faixas de tolerância aí, né, de definição, né, com base aí nas diretrizes orçamentárias. E outras exclusões, né, despesas adicionais fora do teto de gastos, inclui despesas urgentes aí, relacionados aí, a empresas da administração pública, hospitalar federal, instituição de ensino, científicas, tecnológicas, ligadas ao Ministério da Educação. Por fim, também estão incluídas, né, do regime fiscal as despesas da União com obras e serviços aí de engenharia executadas aí pelas Forças Armadas. Mas quer saber mais detalhes aí sobre essa notícia, galera? Fique com a gente aqui então, que nós vamos te contar, e é uma notícia do Jornal Hoje, completa aí com o César Tralli. Você vai poder acompanhar mais detalhes aí no jornal de hoje, beleza? Fique com a gente aí que a gente vai te contar. Um abraço e até o próximo vídeo então. Valeu!